Olá, servidores e servidoras, boa noite. Hoje nós temos mais um podcast bem legal. Hoje a gente está com pessoas muito especiais, né? A gente sempre está com gente especial, né, Angélica? Hoje a gente tem... sempre o dia é mais, sempre. E a gente quer, nesse mês de outubro, enfatizar bastante a questão do servidor público, até porque é o mês do servidor, dia 28, próximo dia 28 de outubro é o dia do servidor público. Nós tivemos o dia 15, o dia dos professor, mas a gente aglutina todos, né, para que a gente não possa... tem assistente social, tem psicólogo, tem professor, tem médico, tem todos os ramos dentro do serviço público, todas as profissões. Então, a gente comemora no dia 28, dia até, inclusive, nós vamos fazer umas coisinhas bem especial, né? E aí a gente tem duas pessoas incríveis aqui, né, Angélica? Daí, boa noite. Boa noite, servidores e servidoras. Hoje nós temos duas profissionais, né, excelentes, maravilhosas, né, servidoras públicas, trabalham diretamente com a Rede Municipal de Ensino, que é a Rose e a Elizabeth. Boa noite, sejam bem-vindas e gostaria que vocês se apresentassem. Então, vamos lá. Boa noite, então, servidores, servidoras, Arlete, Angélica. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, tendo a oportunidade de falar do nosso trabalho, dos nossos serviços. Eu sou, então, psicóloga da Rede Municipal de Educação. Sou servidora pública há 12 anos, com muito orgulho, muito honrada em trabalhar para esse serviço público, que eu defendo muito. E há 12 anos na educação também, defendendo a educação pública. Legal. Então, boa noite a todos, Arlete, Angélica, servidores e servidoras. Só enfatizar o que a Rose disse, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, porque muitas vezes as pessoas confundem realmente a nossa função dentro das escolas, dentro da educação, e é bastante importante a gente estar esclarecendo isso e trazendo, né, qual é realmente a função da psicóloga e assistente social dentro da educação, com essa nova lei que surgiu em 2019, né? Então, meu nome é Elizabeth, sou assistente social há quase 3 anos na educação. Meu primeiro trabalho como servidora, trabalhei antes na política da educação, mas não como servidora nem municipal nem estadual, era uma instituição particular, né? Então, é um prazer muito grande a gente estar aqui conversando com vocês e estamos aqui para esclarecer aquilo que for necessário. Que legal, né, Angélica? Então, assim, vamos começar falando um pouquinho da equipe, né? O que é essa equipe multidisciplinar? Conta um pouco para a gente do que é para os servidores e para a comunidade saber, né? Como é que é o trabalho, como é que é essa engrenagem que vocês têm aí. Isso, então, como a Beth falou, a partir de 2019, né, teve, então, uma lei, né, que institui a necessidade de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, no contexto escolar, enfim, na educação, né? No entanto, o Rio do Sul, a nossa rede pública municipal, ela já tinha antes desta lei. Então, a nossa equipe multi, ela já é anterior à lei. E, para além de psicólogos e assistentes sociais, a gente tem na nossa equipe também psicopedagoga, fonoaudióloga, né, que fazem parte também da nossa equipe. Nossa equipe já foi maior, já foi menor, né? Ela é dinâmica, entra, sai, mas nós já desenvolvemos diversas ações, né, diferentes, dependendo do momento que a gente vive, dependendo das necessidades das escolas. Então, hoje nós estamos com dois psicólogos, eu e o Emerson, mais um psicólogo, a Beth, assistente social, 2 fonoaudiólogas, a Franciane e a Glauci. E na equipe a gente também tem uma psicopedagoga, mas que hoje está na Secretaria de Educação, né, que é a Denise. E é realmente, né, Rose, uma grande engrenagem, como a Arlete colocou, uma grande engrenagem na educação, né? Então, qual é o nosso grande objetivo? Que saberes diferentes se juntem numa única equipe para auxiliar as escolas, os estudantes, os professores, os diretores, assessorar a Secretaria de Educação, enfim. É
realmente uma parte da engrenagem bastante importante, e os saberes, os diferentes saberes, então, se completam, né? E hoje, por exemplo, dentro dessa equipe, se a gente parar para pensar, hoje nós temos 29 escolas, né? São 29 unidades, se eu não me engano, né? 27, já chegamos a ter 30, né? Isso, daí depois foi reduzindo. Dentro disso, essa equipe, assim, se a gente pensasse numa equipe, não, porque o ideal está muito longe, mas assim, hoje, qual seria a necessidade? Teria mais necessidade de mais profissionais, né? Com certeza, com certeza. A gente, inclusive, fez um levantamento, né, há pouco tempo, sobre que áreas, né, dentro da educação que necessitariam de equipes específicas, né? Então, hoje a nossa equipe, ela abrange diversas frentes, digamos assim. Ela atua na educação especial, ela atua na prevenção às violências, ela atua em casos, né, individuais também. Então, na educação infantil, no ensino fundamental. Então, o ideal, né, seria uma equipe para cada uma dessas frentes, que hoje se destacam como maiores demandas, né? Então, esse sim seria o ideal, né? Algumas equipes teriam aí 4 ou 5 equipes, né, Beth? 4 equipes para atuar nessas frentes específicas, com um atendimento mais especializado. Assim, a gente tem que ir dando conta de tudo. Tem que saber de educação especial, tem que saber de prevenção às violências, tem que saber de educação infantil, tem que saber do fundamental, e a gente vai, né? Mas o ideal seria equipes que tivessem essas funções e atuassem diretamente nessas frentes, as né? especializações, né, em cada área, para que tivesse completo, né, o atendimento completo em todas as escolas, em todas as unidades. Até porque dentro da questão da lei, a lei, eu acho que eu me recordo, porque eu li uma parte dessa lei, até inclusive quero mandar um abraço para a Cláudia, né? A Cláudia, a gente movimentou isso, né? Como assistente social um tempo. E aí ela nos fez junto com a Cíntia, que é a nossa psicóloga do sindicato, a Cíntia, um beijo. E ela foi uma das pessoas que também discutiu em âmbito nacional, junto quando ela estava naquele momento no âmbito estadual, questão que ela representava o Estado nessa produção da lei. E lá elas falavam que existe uma determinação de quantidade de crianças por equipe, na verdade. Ela não faz uma especificação exata, mas ela trabalha com grupos, né? Dentro da questão da lei, né? Eu não saberia te dizer exatamente, né, a partir de quantos eu também não lembro. Alunos precisaria ter uma equipe. Né? Mas tem que ter equipes, como vocês colocaram, de frentes, né? Ela não traz esse número, não traz, né? De profissionais para alunos, né? Ela só diz que as escolas têm que estar contempladas, tanto que ela nem fala em que a equipe tenha que estar na escola. É a equipe da Secretaria de Educação. Então, né? Inclusive, a questão de que nós temos agora um concurso público que acabou de se fazer esse final de semana, aí o prefeito traz mais gente para a Secretaria de Educação, para essa equipe que eu sei que vai dar conta legal, né? A gente hoje tem 2 psicólogos, trouxer mais 2 psicólogos, né? Hoje com assistência social, trazendo mais 2 assistentes social, 3, trabalhar esses 2 profissionais já dá conta, né, Angélica? O que a gente sempre vem falando é que a população aumentou, o serviço aumentou e o número de servidores permaneceu o mesmo, né? Isso Ou até reduziu em alguns lugares reduziu. Então, o que a gente vem sempre colocando para a administração a importância de ampliar, né, o número de vagas nos setores administrativos, né, da prefeitura. Essa é a nossa grande expectativa. Justamente, nossa também, né? Dentro certeza. disso, qual é dentro do trabalho de vocês, qual é o maior desafio hoje no atendimento nas escolas? Assim, o que vocês encontram que tem mais dificuldade? São muitos. São, né? São assim, muitos. É uma pergunta difícil de responder qual delas. Tem vários, Exatamente. Então. A educação especial é um desafio bastante grande, né, Rose? Porque são muitas... são características muito diferentes, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando, e quando tu pensa assim...
sei um pouquinho sobre isso. Daí aparece um aluno com uma outra característica, então é muito diverso, né? As violências são também um grande desafio, né? Porque o número de violências aumentou bastante e eu falo não de violências somente dentro da escola, sabe? Mas as violências intrafamiliares que acabam trazendo isso para dentro da escola também, né? A apropriação pedagógica também é um desafio muito grande, né? Eu diria que são essas duas frentes, assim, né? Educação especial e violências. Eu acho que essas são as mais difíceis, porque nós temos que atuar em diversos âmbitos, né? Tanto com os alunos, quanto com os professores, quanto com as famílias e até mesmo com a comunidade. Então, as duas trazem crenças, né, muito enraigadas sobre a criança com deficiência dentro da escola, sobre a violência dentro da escola. Então, para além de lidar com os fatos, a gente tem que lidar com essas demandas, né, que a comunidade ou que as famílias às vezes entendem, traduzindo, né? Então, situações de violência, muitas coisas que acontecem, a comunidade não entende como violência, ou os professores não entendem como violência, ou as próprias crianças, quando há situações de bullying. Então, primeiro a gente tem que desmistificar algumas coisas para depois tratar as questões de violência, né? A mesma coisa com as crianças da educação especial. A gente ainda observa bastante resistência, bastante dificuldades em saber lidar com as crianças da educação especial. Então, eu acho que essas são as duas grandes frentes difíceis, são os grandes desafios e por vários motivos, assim, né? Dentre esses que eu falei, também por uma sobrecarga da equipe, né? Porque a gente, nós somos em pouco para tantas coisas, né? Nos serviços como um todo, dentro da escola também, né? A gente tem dificuldade com ausência de profissionais, né? Falta de professores, muitas vezes. Então, eu acho que essas duas áreas, assim, são as mais desafiadoras para nós hoje. Sem contar, né, Rose, que do outro lado nós temos a legislação nos cobrando, né? Então, assim, essa falta de entendimento da família, da comunidade, dos professores, dos diretores em vislumbrar o que realmente é uma violência ou o conceito dele contra o conceito do que traz a legislação, né? E principalmente nessa questão da violência, eu e a Rose respondemos legalmente, né? Nós somos as duas pessoas que são capacitadas, por exemplo, para fazer uma... na realidade, não. Capacitadas tem mais, né? Mas somos as duas pessoas que fazemos a escuta protegida, né? Então, é a nossa responsabilidade perante a Secretaria de Educação, né? E perante as escolas e perante os órgãos legais. Eu sempre digo que o servidor sempre tem um CPF atrás, né? Porque a gente assume responsabilidades. Exatamente. Que muitas vezes a própria comunidade não sabe, né? Toda a responsabilidade que a gente tem. A gente assume responsabilidade por ação ou omissão, né? Diante dessas situações de violência, por exemplo. Só para compartilhar uma situação, eu cheguei a comentar com a Beth, né? Quando a gente diz assim que a gente tem que enfrentar também a comunidade, né? Outro dia eu postei um vídeo que nós fomos na Câmara de Vereadores falar sobre violências, né? Sobre coisas que a gente precisa desconstruir enquanto sociedade mesmo, né? Enquanto comunidade. E aí eu postei um videozinho ou uma foto, né? De que eu estava lá falando sobre isso. E aí vieram algumas pessoas na minha página lá do Instagram dizendo assim que é por causa de pessoas como eu que as crianças estão perdidas, que agora não pode mais bater nos filhos. Onde é que já se viu isso, né? Então, são esses desafios que a gente enfrenta, né, para desconstruir algumas coisas e entender que violência é violência, né? Bater é violência. Então, enfrentar tudo isso. E que bullying, por exemplo, uma coisa que a gente está trabalhando muito agora, né? O enfrentamento do bullying, criando protocolos. Então, como desmistificar que bullying não é mimimi, né? Não é coisa de criança, não é brincadeira. É um trabalho árduo. Que bater educa, né? São algumas tanto que educa que depois, quando cresce, ele bate na mulher porque ele foi educado que apanhar,
Que bater, ele é educador, né? Então, isso mesmo. Se não faz do jeito que eu quero, então eu bato e aí tu vai fazer do jeito que eu quero. Aí quando ele cresce, ele quer ser dominador, controlador, né? E reproduz aquilo que aconteceu na infância, né? Exatamente. É bem complicado, porque o trabalho de vocês é um trabalho, eu falo vocês porque assim, eu também faço parte disso, porque a gente é professora, né? Mas o trabalho de vocês é muito complexo, porque vocês trabalham com crianças, com professores, com comunidade, com pais e de diferentes aspectos sociais, histórico, cultural. A gente, por exemplo, hoje nós temos uma gama enorme de imigrantes, né? Migrantes e imigrantes. Então, assim, a gente tem uma pluralidade de culturas aí enormes, né? Então, como é que lida com isso, né? Pois é, uma coisa que eu sinto falta é de falar espanhol, por exemplo. Justo. É uma dica aí de formação, né? A gente precisa, inclusive, lá no CEPLAS, outro dia a gente já começou a conversar sobre isso, para que os professores tenham formação dentro da área para ter o domínio no mínimo, né? Domínio dessa língua, porque a criança vem, ela vai aprender, mas o professor também tem que aprender para ensinar, né? A gente ensina aprendendo, né? Então, é bem complexo isso, né? Eu acho que dentro da característica do trabalho de vocês também existe uma complexidade bastante grande em relação a isso, né? Bastante. E assim, a questão cultural pesa bastante, né? Porque o que é normal para eles não é normal para nós aqui na nossa cultura, né? E eu estou falando de migrantes e imigrantes, então, né? Dos dois. E muitas coisas que é normal para nós, para eles não existem, né? Ou não se usa, não se faz. Então, é uma barreira, né? É uma barreira até você desconstruir aquilo tudo, explicar como funciona aqui, e eles explicarem como funciona lá. Então, E a linguagem também, a língua também acaba sendo uma barreira, né? A comunicação truncada, né? E dentro, Angélica, que a gente também tem, assim, uma das grandes reclamações dos professores que a gente acompanha aí, né? Dentro da educação infantil e das séries, é o que tu tinha citado antes, né? A questão da falta de profissional, né? Dentro dessa visão que vocês têm da complexidade da educação, na visão tanto da assistência quanto da parte da psicóloga, né? O que se dá dentro de... O que vocês entendem? Como é que vocês visualizam essa falta de profissional? Porque existe uma falta de profissional, né? Porque, tem um monte de gente aí fazendo concurso público, tem um monte de gente que quer pegar aula, mas, assim, eu estou falando de profissional, né? De professores hoje, né? Porque eu já ouvi falar, né? Não deu, eu procurei várias coisas, eu decidi que agora, já que não deu certo, vou ser professora. Isso dá uma angústia na gente, porque a gente é professora raiz, né? A gente vem daquela questão de... Como é que vocês visualizam hoje a formação dos professores dentro da escola, o aprender, o ensinar? Existe essa... Como é que vocês visualizam isso para acompanhar essas crianças que têm problema, para acompanhar as crianças na alfabetização? Como é que vocês visualizam isso? O Arlete, tu faz pergunta difícil, né, Arlete? Ai. Numa saia justa, como é que a gente vai responder agora? A gente conversa bastante sobre isso. Eu sei que tem profissionais, e é em todos os meios, não é só na área da educação, né? Nós temos profissionais que eles atuam de forma realmente para ser professor, ou para ser médico, ou para ser... Por exemplo, nós temos um monte de pessoas que fazem medicina por status. Não é por dom da medicina. Eu penso que a questão do professor é delicado falar. Tá? Eu estou falando no âmbito geral. Não é bem delicado a gente falar isso. Né? É bem delicado porque eu acho que o buraco às vezes é mais embaixo, sabe? Eu acho que já há uma lacuna, um buraco, uma falha desde a formação do professor,
né? A gente tem a impressão de que o professor vem com vontade, mas que ele vem pronto para ensinar um determinado conteúdo, e aí ele se depara com uma escola cheia de desafios e cheia de crianças. Isso, é aí que eu queria chegar. Cheia de crianças, e aí cheia de adolescentes. Meu Deus, como é difícil dar aula para adolescente. Então, olha, meu respeito aos professores que dão aula para adolescentes. Mas a gente precisa avançar em certos aspectos da educação. A gente precisa, porque as crianças avançaram em muitos aspectos e a gente parece que parou no tempo em relação à educação, né? Então, há um desafio muito grande desde a formação dos professores, que a gente observa que tem muitas lacunas, né? Em aspectos de didática mesmo, de conteúdo, sabe? De teorias pedagógicas, cientificamente comprovadas que funcionam, né? Vamos falar especificamente de alfabetização, por exemplo. Não dá mais para alfabetizar a criança com vozes da minha cabeça. Não dá mais. A gente tem que ter uma base, uma teoria pedagógica. O que funciona? O que a ciência já descobriu? O que a ciência pedagógica diz que funciona para a alfabetização, né? O que funciona para o raciocínio lógico-matemático? Então, isso falando de início de escolaridade, né? Sem contar aí para frente ensino fundamental 2, ensino médio, mas isso de fato é algo que vai muito além de Rio do Sul. Inclusive, né? Tem uma proposta do governo federal agora para as universidades à distância, elas têm que ter agora um percentual de presencial, né? Eu acho que isso aí isso não retrocede, a gente avança nisso. Com certeza. Acho que a gente precisa ter esse tocar dentro da escola, dentro da universidade, a gente trocar a experiência de forma concreta mesmo, né? Exatamente. Porque a gente, quando fez... A Angélica é mais nova, mas eu sou um pouquinho mais velha que a Angélica. E a gente, quando fez a faculdade, a gente tinha aquele dia a dia e a gente tinha de planejar, daí tu tinha de apresentar, daí tu era avaliada pela tua apresentação, era presencial, o professor dizia, tá errado aqui, tá errado lá, tu tem que fazer. Hoje não tem, né, Rose e Beth? Não instiga, né? Não instiga. E aí eu digo que não é culpa do professor que está lá na sala. Vocês não pensam que eu estou criticando os professores. Não, eu estou criticando o sistema. Né? O sistema, a gente precisa mudar esse sistema de fazer com que as pessoas voltem a discutir presencialmente, de aprender presencialmente, como que a gente aprende com o outro, né? A gente aprende muito com o outro. Dentro da escola, a gente aprende. Né? Eu adorava quando a gente fazia encontros de professor de geografia, onde a gente trocava experiência. O que tu está fazendo? Eu estou ensinando isso aqui, estou ensinando. Que bacana, vamos pegar. Isso é troca, né? Essa falta na educação, a gente precisa voltar, né, Angélica? Exato. E a interação, os pares vão contribuindo e vão construindo, a construção coletiva, não se tem mais isso, né? E a pandemia, ela nos colocou nas caixinhas. A escola já estava em caixinhas, mas a pandemia nos alocou, a gente ficou mais né, direcionado àquilo. Aí a formação, não que a formação à distância não seja interessante também, mas ela é uma coisa assim, é muito eu e aquela informação que eu estou recebendo. Tá, mas o que eu estou construindo? Né? Não é uma troca. O que eu estou construindo? Eu vou reproduzir aquela informação que eu recebi. Eu não vou construir, eu vou só reproduzir. Né? Então, assim, e a pessoa fica muito, como eu vou dizer, fica ali direcionada naquilo, fica acomodada no receber e reproduzir, e não no criar, né? E a educação, ela tem que ser instigadora. Nós temos que trazer isso, levar isso para os nossos alunos, né? Que eles têm que ter o pensamento crítico, que eles têm que construir, né? Então, assim, como é que a gente vai cobrar do nosso aluno se nem nós estamos construindo, né? Exatamente. Eu vejo a educação, o aprendizado à distância, né? Que o aluno ele tem que ter força de vontade para buscar muito mais do que aquilo que ele recebe. Né? Mas, como sabe-se também, o ser humano é muito comodista. Né? Então, é bem mais fácil ficar ali recebendo e reproduzindo aquilo do que
né? E outro, né, Beth, assim, ó, tem professores. Hoje, por exemplo, nós temos vários futuros professores que hoje são monitores, que tem alguns, inclusive, já terminaram a universidade e possam vir a ser professor, fizeram concurso público também. Conheço vários delas. Mas hoje, essa questão de você participar, fazer com que as pessoas participem dentro da escola também já é. Porque assim, as pessoas, vou colocar os monitores, os professores, mesmo com a hora de atividade, porque a hora de atividade veio, e a impressão que dá que a hora de atividade veio e pronto, resolveu o problema do professor. Não resolveu o problema do professor, muito pelo contrário. Entendeu? Agora eles exigem mais, porque burocratizou ainda mais a educação. Antigamente, eu sou da época em que eu era professora, e sou professora, mas na época que eu era professora na escola, há uns 10, 15 anos atrás, até menos, a gente dava aula, planejava, dava aula e entregava, tem nota, tal, secretaria. Era a secretaria que lançava as notas, a secretaria que fazia a parte das médias, entregava boletim, a gente que entregava para os pais o boletim. Mas quem fazia Hoje não. Hoje o professor ele tem que preparar a aula, planejar, aplicar, recuperação paralela, lançar nota, lançar planejamento, lançar se ele faltou, dizer que ele faltou, por que ele faltou. Então, assim, existe uma burocratização na educação muito grande. E aí o professor que menos faz o quê? Planejar, se preparar, produzir aquele material, estudar, ler, justamente. A gente sabe, e aí assim, é a carga do professor mesmo, entendeu? Tem professor que trabalha durante o dia e à noite. Muitos professores dão aula à noite, muitos professores estão a 13,33, a 13 horas e 33 minutos que ele fica ali, não dá nem pro cheiro para fazer. Não dá, não tem. Dizer que o professor consegue fazer tudo nessa hora de atividade, não consegue. Né? Então, e eu sei porque eu participei disso, eu ficava, quando a internet funciona ainda, na escola, quando não funciona, a gente tem que usar o material da gente. Tem espaço para trabalhar, né, dentro da escola. Que é bem complicado, entendeu? Então, são desafios, né, que a educação tem, né? E vocês, não sendo professoras, mas sendo profissionais dentro da educação, visualizam muito mais do que a gente, professor, eu acho. E a tudo gente não está isso se olhando, né? Vocês olham, né? E tudo isso dificulta muito as nossas ações, né? Porque, por exemplo, a gente tem pensado em várias ações, protocolos, por exemplo, da escuta especializada, que é o enfrentamento às violências, né? Protocolo sobre o enfrentamento do bullying. Tudo depende do professor, tudo depende do pedagogo. E aí, quando o professor ele está soterrado com tanta coisa, tanta burocracia, né? Aí a gente entende ele quando ele diz assim, meu Deus, mais uma coisa para eu fazer, né? Mais um protocolo para eu seguir, mais, porque é muita coisa, né? Muita coisa que ele tem que fazer de fato. Então, isso também dificulta muito as ações que a gente pretende, né, desenvolver dentro da escola e que são extremamente necessárias, porque hoje, por exemplo, a gente fala de situações de violência. Nenhum professor consegue dar aula numa sala onde a violência prevalece, né? Ou numa escola onde a violência prevalece. Então, a gente tem que resolver isso primeiro, né? Essas pequenas violências que acontecem dentro do contexto da escola, para que ele, de fato, consiga dar a sua aula, que a aula consiga ser efetiva, né? Seja uma aula interessante. Então, mas quando a gente não consegue chegar nisso, né? Então, para nós também fica difícil. A educação especial é a mesma coisa, né? A lei da educação especial, ela é necessária, a criança ela tem o direito de estar lá, cada caso tem que ser avaliado, a gente tem casos muito graves, que às vezes a gente se pergunta, né, algumas coisas, onde é que essa criança aprenderia melhor, né, onde é que ela teria um maior benefício para ela, né? Mas, enfim, cada caso tem que ser pensado. Agora, quando não se tem pessoas, né, para que a educação inclusiva, a educação especial de fato aconteça, aí tudo fica mais difícil, não é nem só uma questão de vontade de fazer, mas de ter condições de fazer, né? Então... e aí até a questão, né, da gente luta sempre mais... Vou falar uma coisa aqui que a secretária de Educação ouça bem legal, assim, e que tome isso como um desafio, né? É que a educação especial ela teria que ser dada ao professor especializado na área da educação especial, né, Beth e Rose? Porque eu acho que daí o trabalho de vocês efetivamente teria
resultado ainda melhor, né? Porque se você trabalha com professores ainda não formados, né? Estagiários, próprios monitores que não receberam a informação ou a formação correta, né? Correta que eu digo, a necessária, né? Para atuar com crianças especiais, né? É muito difícil. Né? É muito difícil. É difícil para a criança, é difícil para o professor que está na sala, é difícil, inclusive, para aquele que está atuando com a criança. Né? Para a família, para a família, justamente. Para todo o ambiente escolar, né, Arlete? É porque aqui pensa-se muito em economia, né, Beth? É economia. O professor é mais caro do que um monitor, um estagiário. Né? Então, eu acho que se as pessoas recebem capacitação, Arlete, todas elas têm condições de ser um professor de educação especial. Não precisa ser um professor específico para aquela área. Porque todos têm, se todos recebem capacitação, todos podem desenvolver, né? E ter condições de ser um professor para uma criança autista, para uma criança com TDAH ou com qualquer outro tipo de deficiência. Porque uma coisa que a gente tem que ter claro é que a escola, ela é pedagógica, no sentido de trabalhar os aspectos pedagógicos. Ela não é terapêutica. Né? Ela não é um espaço de terapia, ela é um espaço de aprender pedagógico. É leitura, é escrita, é raciocínio, é senso crítico. É nesse aspecto que a escola vai trabalhar e aí dentro das condições de cada uma das crianças. Então, precisa sim ter professores capacitados para atender essas diversas demandas, mas não necessariamente a deficiência em si. Isso cabe à saúde, isso cabe a outros espaços, né, que a gente precisa ter, né, especializados, e é um ponto que a gente não tem. Eu sempre digo assim, a criança da educação especial, é lei, ela está na escola e ela está lá. Né? Mas é lei também ela não ficar numa fila de espera para atendimento na saúde. Ela não pode ficar numa fila de espera para atendimento na saúde, mas ali ela fica. Mas lá ela fica. E, inclusive, não tem, às vezes, nem previsão de atendimento. E aí? Quem cobra isso? Sabe? Porque na escola a criança tem que estar. E quem cobra que a criança da educação especial tem que receber atendimentos, né, de habilitação, reabilitação na saúde também. E se ela, então, recebesse, tivesse garantido esses atendimentos, né, não esporádicos, não pontuais, mas que ela tivesse uma sequência de terapias, como tem que ser, porque deficiências exigem terapias contínuas. Será que ela não sairia melhor dentro da escola? Será que ela não teria maiores condições de aprender? Né? Então, eu vejo assim, se cobra muito da escola, se cobra bastante da escola, mas a gente tem que cobrar todas as áreas estão envolvidas. Exatamente, que é a saúde, a assistência, a educação, né? Então, atendimentos especializados, tudo isso tem que ser cobrado. Existe essa relação entre a equipe multidisciplinar da educação com a assistência, com a saúde? Vocês têm essa conversa? Temos. Legal, isso que as pessoas precisam saber disso. Talvez, Arlete, o grande desafio da educação especial na escola seja a saúde. Né? Porque uma criança que não tem... por exemplo, o Rio do Sul não tem médico neuropediatra. Aí tu vai solicitar uma consulta, seja lá qual for a cidade que tenha a pactuação, né? Mas demora muito tempo. Nós estamos falando de criança com uma necessidade especial de terapia ou de consulta médica ou de medicação até. 6 meses é muito tempo. É, bastante. E as crianças esperam mais de 6 meses, né? Fonoterapia é a mesma coisa, é fracionada, sabe? A fila é muito grande, faz um determinado tanto de atendimento, volta para o final da fila, quer dizer... Fonoaudióloga é uma das profissões mais difíceis de encontrar, uma especialidade bem muito difícil, né? Nós não temos TO, né? Então, tudo isso que agregaria para que a criança chegasse melhor na escola, nós não temos na saúde, entendeu? Nós não temos como ofertar. E isso, para nós, eu acho que a Rose concorda comigo, né? Que tu faz um atendimento a uma família de uma criança especial e tu diz para ela, olha, o caminho é esse e aquele, né? Aí a família vai lá e volta para a gente. Não tem.
Ou demora muito. Demora um ano para conseguir uma consulta com neuro, sabe? Não, mas não tem. Corta o coração. Essa é a questão, esse é o desafio nosso do é justamente público, né? a população que mais necessita. Precisa, porque aquela família que ela não tem uma vulnerabilidade, que ela tem uma condição melhorzinha, tal, ela vai e paga particular e tudo certo. Tem um plano de saúde, né? Mas quem atende os nossos vulneráveis? Né? Que são muitos, né? E é doloroso para a gente como profissional, sabe? Tu receber uma resposta dessa de um pai ou de uma mãe, então, e a gente fica de mãos e pés atados. Né? Tu vê, ó, que eu fiz uma pergunta para elas sobre essa questão do professor, levei na cara, bem feito. É bem isso mesmo. Porque o que acontece? A gente só culpa a escola, né? A gente só vê a escola e a gente não visualiza o outro lado, Muito. Né? Exatamente. Aí é saúde, é assistência, né? É toda uma rede que precisa estar dando conta dessas crianças. Tem que estar funcionando. Né? Se tudo estiver funcionando... Né? Algumas famílias têm que ser sensibilizadas, né? Daí, quando sensibiliza a família, né? Daí acontece isso. Daí não tem o atendimento. Porque é difícil para um pai, né? E para uma mãe, uma família, receber a notícia de que o filho dele tem um transtorno, tem uma deficiência, que ele vai precisar de um acompanhamento. A gente sabe, não é uma notícia agradável, ninguém quer, né? Então, é difícil diluir. Então, é como a Angélica falou, a gente precisa sensibilizar. Então, é uma conversa, é 2, é 3, a escola explica e tal. Né? Então, até eles entrarem nesse... realmente terem essa consciência, às vezes demora um pouquinho. Mas aí, depois que você fez todo esse trabalho e eles aceitaram, tu manda para onde? Né? E daí você perguntou se a gente tinha essa conversa com os demais serviços, né? Sim, a gente está sempre muito alinhado, né? Com a saúde, com a PAI, que é uma outra instituição que também tem bastante ligação, né? Nós temos bastante alunos que frequentam também a PAI, assistência social, a gente participa das reuniões de rede, né? Para tratar assuntos específicos. Então, chama-se todos aqueles serviços que estão envolvidos com aquela situação, com aquela família, conselho tutelar, DPCAM, o que for necessário, né? Todos os serviços que forem necessários, a gente reúne, trata os assuntos, ou mesmo em casos que uma situação isolada, conversa-se diretamente com o serviço, né? Então, esse alinhamento tem acontecido em Rio do Sul e percebemos assim que são todos muito receptivos, porque eles também dependem da gente para fazer o atendimento, né? E eu acho que esse entendimento dos servidores, né, que a gente tem tido assim com maior ênfase, é muito importante para todos eles, né, que vão ter lá o resultado no CRAS, no CREAS, no Conselho Tutelar. Então, é muito bacana. A rede que está se construindo, que já se construiu, está se consolidando em Rio do Sul, né? Vocês podem compartilhar alguns exemplos de projetos ou de ações que ilustram a atuação da equipe no cotidiano? Então, a gente tem várias, né? Então, coisas que a equipe costuma fazer. A gente faz atendimento com as crianças, né? Então, a gente faz oficinas, rodas de conversa, palestras, especialmente no ensino fundamental, né? Que hoje a gente tem, de certa forma, distribuído ali, né? Então, o Emerson e a Beth são do fundamental e eu e a Beth somos do infantil. A Beth vai nos dois, né? Então, todas. Então a gente tem algumas atuações diretamente com os estudantes, falando sobre bullying, falando sobre violências, preconceitos, né? A gente faz muitas capacitações para os monitores. Tivemos aí uma sequência de capacitações com os nossos monitores da educação, falando sobre diversos temas, sobre sexualidade na infância, sobre violências, sobre tantas coisas, Educação né? especial. Educação especial. E também a gente tem
com os professores, né? Então, na semana que vem a gente vai ter capacitação com professores da educação infantil, falando sobre alguns temas específicos da educação infantil. Participamos das reuniões de diretores, né? Sempre levando informações daquilo que a gente discute em rede, inclusive, né? O que a rede discutiu sobre protocolos de violência, como devem ser os encaminhamentos. Então, a gente está sempre envolvido lá nas reuniões de diretores, reuniões de pedagogos. Fizemos parte de conselhos, né? Então, nesse momento, eu estou coordenadora do Comitê de Gestão da Escuta Especializada, faço parte do CMDCA, faço parte do Grupo Gestor, né? A Beth faz parte do CMAS, né? Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, da Escuta Especializada também. Tem o grupo de saúde mental, né? Municipal, que a gente pensa que a gente também. faz bastante coisa, a gente escuta ela, dá até cansaço. Né? A gente cansa até de ver elas falando assim, é muita coisa, né, gente? Bastante coisa. E a gente precisa estar em todos esses espaços, né, Arlete? Para que a gente tenha, assim, um conhecimento geral também da rede, né? E participamos das reuniões dos CRAS, né? Isso. CREAS. Participamos ativamente da discussão sobre a implantação das salas de apoio à educação especial nas escolas, né? Então, e também junto discutindo com os professores da educação especial, né? E aí, quando sobra um tempo, né, a gente vai atendendo os casos que a gente tem em cima da nossa mesa, né? A escola tal mandou o encaminhamento da criança tal. E vamos lá ver o que é isso aqui, então, né? Vamos avaliar essa criança, vamos conversar com a família, vamos conversar com a escola, quais são os encaminhamentos que precisam ser feitos, vamos conversar com a rede, para onde que a gente consegue encaminhar essa criança. E às vezes não é quando dá tempo, né? Porque tem situações de violência, por exemplo, alguma quando é uma violência instalada ali no momento e que tem evidências, ou que a criança fala, né, que a gente tem aquela certeza realmente. Quer dizer, quando ela fala, tenha certeza ou não tenha certeza, a gente tem que atender. Tem que atender. Né? Mas também tem que se eleger prioridades, né? E a violência é uma delas. E a violência, ela é a prioridade sempre, né, no nosso atendimento, sabe? Então, digamos que se a gente não pode se deslocar até a escola naquele momento, mas a orientação, né, a pedagoga ou a direção larga tudo e é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem que fazer no momento, né? A gente sempre brinca aqui, a gente diz que da equipe multi de tédio ninguém morre. Ninguém morre, com certeza. Isso eu já percebi, é fato. Gente, tá vendo como passa o tempo rápido? A gente já tá terminando, né? A gente já recebeu, acabou? Já tá acabando, já acabou, na verdade. Nem fez todas as perguntas que a gente... Eu me atravessei um pouco aqui também. Não, a gente volta. É só convidar que a gente volta. Legal. A gente convida, então. Com certeza. A gente quer agradecer, Rose e Beth. Muito obrigada. Né? Foi muito bom conversar com vocês. A gente vai chamar de novo, pode ter certeza. E a gente vem. Que legal, né, Angélica? Nós é que agradecemos o espaço, né? Eu acho que, como eu já falei no início, a Rose também, muito importante para a gente trazer esse conhecimento, né? Mesmo para prestar uma conta, de repente, né? O que a gente está fazendo, né? E também para não criar aquela expectativa que parece assim, quando eu estava em sala de aula, eu falava bem rapidinho, vamos chamar a equipe multi. Nossa, a equipe multi. Não, a equipe multi, ela vem para agregar, ela não vem para resolver o teu problema, né? Então, a gente criava aquela expectativa, ela vai vir com uma varinha de condão e né? Não é, né? Na verdade, é um suporte que a escola tem. Né? Exatamente. Para vencer os desafios diários. Muito obrigada, meninas. Obrigada também. E com certeza nós vamos chamar novamente. Bem, a gente vem. A gente vem, sim. Legal. Então, semana que vem a gente vai ter conversa aí com servidores mais antigos da nossa municipalidade, que estão aí mais de 30 anos no serviço público, pelo o finzinho do mês de outubro. E a gente vai conversar com esse povo bonito que vem na semana que vem. Tá certo? Obrigada a todos pela participação. Até mais. Semana que vem, dia 29, a gente vai ter o encontro novamente do podcast do Sinspurs. Abraço. Até.